Idiota, burro. 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 Vamos lá que falta só 72 filmes, o Oscar é domingo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Gama, esse é o TV Gama. O meu canal onde a gente vai tirar um tempinho pra falar sobre cultura, arte, cinema, sobre o que eu quiser. O canal é meu, eu posso fazer também, até cantar um pouquinho. Eu não tenho a menor ideia do que esse canal se trata, mas... Eu vou produzir conteúdo para que a gente possa conversar, para que a gente possa dialogar e vocês tenham um pouco de mim aí no YouTube de vocês. Eu gosto disso! Eu estou começando o canal com uma maratona de filmes indicados ao Oscar desse ano. Eu já falei sobre História de um Casamento e sobre... Deu um branco agora. O Irlandês, sobre o Irlandês. E hoje eu vou falar sobre Dois Papas, porque eu fecho a tríade de filmes do Netflix indicados ao Oscar desse ano. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Dois Papas é um filme dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, que vocês devem conhecer de trabalhos como Cidade de Deus, Ensaio sobre Cegueira e 360. E nesse filme nós temos dois grandes atores de Hollywood, o Anthony Hopkins, que é conhecido por fazer o Hannibal Lecter, do Silêncio dos Inocentes, e Jonathan Pryce, que é um ator que tem uma carreira muito longa, mas não tem um rosto tão familiarizado. A gente até lembra do rosto dele, mas não lembra exatamente de onde. Ele me marcou muito por ser o presidente na adaptação musical de Evita. She's a diamond in there. Dull grey liar. E ele também fez agora recentemente uma participação em Game of Thrones. Que eu não assisti porque eu não gosto de Game of Thrones. Mas a maioria do mundo assistiu. Nesse filme, Jonathan Pryce faz o papel de Papa Francisco e Anthony Hopkins faz o papel do Papa Emérito Bento XVI. O filme, então, fala sobre o encontro desses dois homens da igreja, um Papa conservador e um Papa mais libertário, um Papa com pensamentos mais populares. O Papa Bento XVI está passando por aquele momento que, para quem tem uma memória Recente, porque não faz muito tempo. o Vaticano sofreu não, O Vaticano foi cobrado em cima de explicações quando começou aquela onda de denúncias de padres cometendo abuso sexual contra coroinhas, né? Toda aquela história de assédio sexual que a gente sabe que teve um período de denúncias muito fortes começado nos Estados Unidos. Inclusive tem um filme que fala bem sobre isso, que ganhou o Oscar, chamado Spotlight. Não era meu filme favorito daquele ano, mas é um bom filme sobre o assunto. Também recomendo um filme que esse sim eu amo, chamado Dúvida, que é um filme muito delicado sobre isso, com 3 atores incríveis. Nos Dois Papas, então, você tem o Bento XVI sendo pressionado a tomar decisões e entrando em conflito com toda a lógica do conservadorismo que ele foi educado. E você tem o Papa Francisco, que na época não era Papa ainda, mas fazia parte já do conclave, né, daquele grupo de religiosos que tem que tomar decisões muitas vezes no Vaticano. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje nós já aprendemos 2 palavras muito inusitadas. Emérito, que se aposentou e desfruta dos rendimentos e honras do emprego. E conclave, reunião do Sacro Colégio de Cardeais convocado para eleger um novo pontífice. Que tem um pensamento diferente do Papa Bento XVI, então não é que eles eram inimigos, e o filme eu achei, a primeira coisa que eu quero falar, como o filme é delicado. Como Fernando Meirelles conseguiu humanizar 2 figuras que a gente só tem um pensamento extremamente... A gente enxerga o Papa não como um humano, a gente enxerga ele como uma figura religiosa. A gente esquece que tem um homem por detrás daquilo. Eu adorei o filme. É mais uma vez um daqueles filmes que você não precisa de muita coisa. Você tem 2 atores, basicamente o filme inteiro. Você tem pequenas participações, mas o filme é a história de 2 pessoas. Mais um filme que tem uma estrutura que poderia ser peça de teatro, na minha opinião. E você só fica assistindo, na verdade, um trabalho de um bom roteiro e de 2 atores incríveis, trabalhando sutilezas, humanizando os personagens e ao mesmo tempo defendendo esses 2 personagens. O que me impressionou nos Dois Papas é que não é um filme sobre religião ou fé, apesar de falar sobre isso. Que merda, hein? Sabia não? E de fragilizar a fé de homens que são representantes da fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas ele coloca também uma questão filosófica que a gente tem vivido muito hoje no mundo, que é... E o que, herói? A gente ser tradicionalista ou modernista. Você trazer, avançar com o mundo, ou você segurar o tradicional, porque o tradicional faz com que a gente tenha base. E ele não julga nem o tradicional e nem o moderno. E ao mesmo tempo também ele mostra que essas 2 figuras, tanto a figura que a gente gosta mais, mas ele
ele mostra o quanto essas duas figuras já erraram, e isso que humaniza os dois. Então ele conta muito, o filme é mais centrado na história do Papa Francisco, então a gente vai acompanhar ele desde quando ele fazia missas nas ruas, quando ele começou na época da ditadura da Argentina, e um conflito muito sério que teve com ele nessa época, e os conflitos, na verdade, do Papa Bento naquela fase em que ele decide largar. Largar não, mas abdicar. E o filme vai contar, na verdade, esse conflito onde um homem que acredita na filosofia onde ele foi criado, percebe que ele vai ter que passar a bola para alguém que tem uma filosofia avessa dele, e ele tenta compreender que mundo é esse que foi pra frente, ele não, onde ele tá vivendo, e o filme faz isso com uma sutileza enorme. Tudo que eu falei Não é spoiler. porque a gente sabe como foi a história, o que a gente não sabe é o que esses dois conversaram a sós do Vaticano. Né? Então eu queria primeiro destacar algumas questões do filme que me chamaram a atenção. A produção impecável, óbvio que eles não puderam filmar no Vaticano, mas o uso deles de CGI, de chroma key, onde eles colocam os atores, eles construíram como se fosse uma base do cenário e o restante é colocado digitalmente, mas você não percebe, gente, é muito sutil. Muito bem feito, com uma iluminação muito real, muito realista. E com câmeras muito abertas para dar essa imensidão e ao mesmo tempo essa solidão, que é muito importante para esses personagens. Trabalha muito bem no roteiro a questão do conflito cultural, do conflito religioso, das diferenças. É um filme extremamente filosófico. Você combate filosofias de vida o tempo inteiro. Eu amo esse tipo de roteiro, eu acho incrível quando um drama leva para esse caminho. Volto a dizer, como a maioria dos filmes do Oscar, é um filme para quem gosta de diálogo, não para quem gosta de ação. Não tem nenhuma ação no filme. A não ser quando vai pro passado do Papa Francisco, que tem umas cenas de mais movimentação, mas de restante é embate filosófico o tempo inteiro. Por que vale a pena assistir, na minha opinião? Roteiro e interpretação, como eu já falei. Jonathan Pryce está incrível como Papa Francisco. Ele tem uma polêmica, pra quem não sabe, vou fazer aqui uma fofoquinha. Ele foi muito atacado quando ele foi fazer Miss Saigon na Broadway, porque ele fez um papel que tem que ser tendencialmente de uma pessoa de origem oriental, né? Porque Miss Saigon, ele faz esse homem de Saigon que quer ir para os Estados Unidos, que acredita no American Dream, e aí ele fez aquela famosa coisa que hoje a gente sabe que é errado, mas que até os anos 90 era muito feito, que é o ator puxar o olhinho, fazer uma maquiagem um pouquinho mais escura e parecer que é da origem de Saigon. Que ele defendeu o direito de fazer o personagem, mas ele sempre foi um ator extremamente competente. Ele mostra no Papa Francisco essa sutileza que ele trabalha tão bem, fazendo um personagem que também teve uma pequena polêmica, porque o Papa Francisco é argentino e Jonathan Pryce não é argentino. Anthony Hopkins, que também não é do país do Papa Ratzinger, né? Porque o Papa Bento XVI, ele é da Alemanha. Então o Meirelles pegou esses dois atores ingleses. Se eu não me engano, o Jonathan e o Anthony Hopkins são da Inglaterra. Colocam em dois personagens de outros países. Eu particularmente acho que existe uma sutileza quando você trabalha uma pessoa de uma raça completamente distinta à sua, como foi o caso do Jonathan Pryce no teatro, eu sou contra. Mas nesse caso, que eles têm a mesma aparência física e etnia, né, é só uma questão mesmo de nacionalidade, eu não ligo porque eu acho que também é parte interessante do trabalho de um ator a construção de um sotaque, de um idioma, de um comportamento. A Meryl Streep fez carreira fazendo pessoas de outros países. Yeah, it's weird. Então, quando não muda a etnia, eu não me incomodo particularmente. Eu acho que os dois desempenham extremamente bem os dois papéis. Inclusive, vamos falar das indicações. Dois Papas está indicado a melhor ator pro Jonathan Pryce, melhor ator coadjuvante pro Anthony Hopkins e melhor roteiro adaptado. 3 indicações, na minha opinião, extremamente válidas. Se ele ganhar, não vai ganhar nas 3, sinceramente acho que não vai ganhar nenhum dos Oscars, mas mereceria, na minha opinião. Eu achei um filme extremamente bem dirigido, extremamente bem interpretado, uma edição muito sutil, não tem nada no filme que me incomodou. Eu só não vou dar a nota máxima pelo motivo que eu vou explicar agora, vamos lá. Dois Papas, pra mim, vamos colocar o que aqui, o símbolo? Vamos colocar aquela mãozinha assim, do emoji, o abençoadinho de rezando? Que tem gente que fala que é palma, mas eu acho que é rezando. Vamos colocar, dos 5 améns eu vou dar 4 améns e meio. Eu só não dou 5 améns porque eu acho que o filme no meio se estende um pouco. Eu acho o final brilhante, não vou contar porque aí sim seria um spoiler, mas assiste até a última cena, porque a última cena, aí sim ela termina por humanizar esses dois personagens. Fernando Meirelles é um orgulho para nossa cultura, para o nosso mercado brasileiro ter um diretor tão competente fazendo filmes tão importantes lá fora. Então, já aviso, não é um filme sobre o Vaticano, sobre ser católico, não é um filme religioso, é um filme filosófico
Off. E vale muito a pena assistir porque conversa muito com muita coisa que tá acontecendo hoje no nosso mundo. Por hoje é isso. Não quis fazer um vídeo muito longo sobre Dois Papas, mas eu realmente recomendo que você assista, já está disponível no Netflix para assistir. Eu vou colocar o trailer linkado aqui nos comentários para que você possa assistir também, caso você não tenha visto e queira se interessar sobre o filme. O próximo filme que eu vou falar aqui no canal é Era Uma Vez em Hollywood, e eu já vou avisar que eu tenho muita coisa para falar de Era Uma Vez em Hollywood. Então se prepara. Eu sei que vocês estão estranhando, cada vez eu tô num cenário diferente. Por quê? Porque cada vez eu tô num lugar diferente, assim a minha vida. Agora eu tô num hotel, então eu tô gravando no hotel, tá? Até eu achar um lugarzinho pra gente gravar. E eu fico muito feliz, eu quero agradecer aos comentários de todos, tô tendo um retorno muito bacana. Você que é a primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho pra ter mais notificações. Sempre que eu gravar um vídeo vai avisar você. E se inscreve no canal, que é muito bem-vindo e ajuda a engajar o nosso espaço aqui. Muito obrigado a todos, lembrando também de me seguir no Instagram, onde eu sempre vou publicar mais novidades e vocês podem acompanhar um pouco melhor a minha vida. Obrigado, gente. O próximo vídeo Era Uma Vez em Hollywood. Eu espero vocês.